sejam sempre de aprendizado, de conhecimento maior de Jesus. Amém? Tinha um lema em Quiquisquites, bem conhecido. Ô Lucas, qual que é o lema de Quiquisquites mesmo? Conhecer a Deus, alegrar o seu coração e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus, alegrar seu coração e fazer o seu conhecido. É um lema assim que quem foi Quiquisquites sabe. Porque esse é o nosso... Oséias fala isso, né? Prossigamos conhecendo mais a Deus, né? E mais. Então a gente tem que conhecer mais ao Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o inverno, é bem característico mesmo, a gente teve um tempinho bem legal, né? Tá bom, né? Aqui quando ganha a semana, tá mais confortável, né? Gostoso, né? E eu falei que eu fiz uma pesquisa sobre as estações e o outono e inverno é o que o pessoal menos gosta. Inverno só homem. De todos que fizeram a pesquisa, só os homens que escolheram. Quem escolheu o inverno foi o homem. O homem gosta mais, ficar mais, sair menos, né? Acho que é mais romântico, tá vendo? Deve ter sido mais pessoas devem ser, né? Outra coisa também é shopping, o homem não gosta de shopping, né? De sair, ficar vendo. As pessoas se vestem, casar. É mais fácil, né? É interessante, né? Isso. E justamente essa questão do aconchego que atrai. Mas achei muito legal que somente homens gostam dessa estação. As mulheres gostam da primavera, do verão, coisa mais animada. Primavera, verão, uma dobradinha boa. E é interessante, né? Pensar um pouquinho no que aconteceu no sábado, né? Gente, você já imaginou como é que estava o sábado à noite das pessoas em Jerusalém que tiveram que pegar o corpo de Jesus da cruz? Eu imagino a cena, né? José de Arimateia, o cara rico, deu um lençol, né, de linho, né? E aquele lençol, você acha que ele ficou como? Um lençol branco. Ele ficou encharcado de sangue. Porque Jesus, ele... Geralmente os que morriam numa cruz, eles eram indigentes, né? Então, assim, as pessoas deixavam lá e muitas vezes até ficavam por mais tempo, sabia? A crucificação era uma morte lenta. Tinha gente que demorava para morrer. E André, né, diz que André demorou acho que uma semana para morrer na cruz, né? O discípulo de Jesus. Até o imperador falou assim: vai lá e quebra o joelho daquele velho. Ele não morre, porque ele ficava pregando o evangelho na cruz. Todo mundo passava de Jesus. Jesus morreu que nem eu, ele era crucificado. Ele ficou uma semana pregando o evangelho na cruz. É uma história interessante, diz a tradição, não sei se é verdade, mas eu acho que muita gente deve ser se convertido vendo um cara crucificado pregando a Jesus, né? Mas a cruz, aí eles foram, como era sábado, e o sábado era sagrado para os judeus, ficou meio esquisito. O que eles fizeram? Manda quebrar os joelhos deles, para eles morrerem logo, para tirar eles daquela cruz, para não ficar na Páscoa, aqueles cadáveres ali, né? Durante o sábado. Aí eles foram quebrando os joelhos, né? Chegou em Jesus, o cara mexeu assim. Jesus já tinha morrido, ele enfiou uma lança em Jesus assim. Aí saiu água e sangue. Então foi esse lance assim, foi dramático. E daí nesse episódio aí, que tem tudo a ver com o inverno, né? Quem sabia dessas pessoas não tiveram que ir para casa, que era sábado, as mulheres viram o cara pedindo o corpo, colocando nesse lençol e levando para um jardim. Era um cemitério que nunca tinha sido usado. Se você ler a Bíblia, está dizendo, era um cemitério muito bonito, né? Tinha um jardim. Porque aquele homem, José de Arimateia, era muito rico. Aí ele pegou Jesus, colocou nesse lenço e deixou lá. E todos foram reclusos das suas casas. Muitos estavam com medo, né? Porque eles estavam com medo, ficaram com medo mesmo, porque Pedro negou, foi aquele. Essa aí é o sábado. Né? E se a gente for pensar no sábado à noite, né? Parece uma coisa terrível, na verdade. Você imaginou essas pessoas, os discípulos, a mãe de Jesus, né? Mas graças a Deus pelo domingo de manhã, bem? Domingo de manhã, as coisas clarearam. E Jesus, ele era muito assim, de falar para as pessoas se prepararem, não é verdade? Você não acha que Jesus alertou muitas pessoas? Constantemente, Jesus falou, olha, o pessoal comeu lá, né, aqueles peixes, sabe os peixes, os pãezinhos, Jesus multiplicou, né? Aí de repente todo mundo começou a seguir Jesus. Ele começou a ir fugir e tal, lá ele parou e falou, vocês estão indo atrás de mim por causa dos pães, né? Porque vocês comeram do nada, né? Já pensou? Ficar perto desse cara, você não passa fome nunca perto de Jesus. Você nem se preocupa em trabalhar mais. Tem um monte de gente que pensou isso. Ficava perto de Jesus. Jesus fala assim, olha,
Eu sou o pão da vida. Tá vendo? Jesus, ele não deixava ninguém confundir as coisas, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, né? O inverno está chegando. Não sei se você já assistiu Game of Thrones, né? The Winter's Coming. É um dos medos da série, é o inverno. Só que é um inverno rigoroso de Winterfell, que é, na verdade, o Reino do Norte, como se fosse no Alasca. Lá tem uma fortaleza, e existia uma lenda que um dia um exército sombrio e gelado iria invadir o reinado, né? Então todo mundo ficava com medo quando chegava o inverno. E se você for ver um pouquinho sobre isso, não é muito diferente, né? Se a gente sempre alerta a algumas situações de frio, né? Já viu essas? Alerta de frio, né? Aqui em Campo Grande tem mais alerta de calor, né? Calor intenso e tempestade, né? Mas também tem alertas, né? Por exemplo, tem algumas imagens aí, tem umas cidades bem frias, né? Vamos ler esse texto, né? Mateus 12, 38 a 42, né? Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Jesus é tipo um mandrake, né? Faz uma mágica aí, Jesus. É entretenimento, transforma água em vinho. Essas coisas que você faz é diferente, né? A gente quer ver as coisas, né? São Paulo, né? 8 graus, isso é difícil, né? Mateus, continuando, né? Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jesus começa a ensinar aqui, né? Alertar, né? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará mais 3 dias e 3 noites no coração da terra. Peraí, ele está falando o que aconteceu agora, né? Nessa Páscoa, não é? Jesus já está dando um spoiler aí, né? Está dando um... você viu o sinal de Jonas? Vai acontecer a mesma coisa comigo, vocês estão ligados? Está preparado, né? Os homens de Nínive, por exemplo, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Jesus começa a ensiná-los, né, desse jeito. Olha o Campo Grande, às vezes fica frio também, né, gente? Eu já passei uns frios da hora aqui em Campo Grande, hein? É um frio tipo deserto, é meio seco, né? Assim, chega à noite, assim, umas 5 da manhã, 4 da manhã, Campo Grande não é fácil, né? A Rainha do Sul, por exemplo, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior de Salomão. Jesus sempre alertou: olha, o reino de Deus está chegando, se prepara, né? Sua mãe também deve ter falado várias vezes isso, né? Eu levo o casaco para esfriar, uma blusa. Sua mãe falava isso para você? Não guardar isso é difícil, né? Não? Lá não tem essa cultura? O que a mãe pede para nós? Leva o teu protetor. Fortaleza, né? Aí é diferente. Olha como nós somos, né? Mas minha mãe falava várias vezes: está levando moletom? Vai esfriar. Guarda-chuva. Vai chover. De vez em quando acontece. Mas você concorda que tudo isso tem a ver muito com preparação? O inverno, as frentes frias. Vocês já passaram por algum frio assim, que você realmente não se preparou e dançou? Você já teve alguma situação assim? Aqui? Nunca tinha frio. Aqui você... E tinha blusa? Teve que comprar uma? Mas você teve que comprar? Tá vendo? Eu lembro uma vez que a gente fazia FIDAME no Banco do Brasil, era uma indústria. Aí tinha uma assinatura de um cara no Rio Grande do Sul. E tinha que ser tipo assim, de um dia para o outro. A gente tinha que pegar um carro e ir para o Rio Grande do Sul, nunca tinha ido. E fui de boa, assim, né? Tipo, camiseta, um carro. Nós chegamos naquela serra, Santa Catarina, que entra no Rio Grande do Sul. Eu passei o maior frio da minha vida. Um frio cortante. Era muito frio que estava. Chegou a dar dor de dente. Tão frio. E eu me lembro que a única coisa que eu tinha era o tapete do carro. Eu fiquei tapete do carro e tentei ver se parava alguma coisa. No dia hoje, o carro virou um freezer, entendeu? Então, assim, sair despreparado não é fácil. Eu passei uma vez na casa dos parentes, dos tios meus, foi minha família, meus irmãos, família grande. Aí chegando lá, estava muito frio. Minha tia não tinha muito coberto. Meu pai foi atrás de jornal. Aí forrou o jornal, meu pai colocou bastante jornal, assim, primeira camada de lençolzinho, o jornal e o lençol. Transpirando, hein? Pra você ver, né? Por isso que o pessoal de rua acaba usando jornal. Mas foi uma experiência de morar na rua. Um lençol fino, jornal e outro lençolzinho, mas você transpira. Isso é muito difícil ver o pessoal
eu acho que o frio talvez seja uma das coisas mais terríveis para quem mora na rua, né? Algo muito terrível, né? Isso é no nosso país, né, gente? No país tropical. Se você imagina um frio intenso, né? Tipo os Estados Unidos, outros lugares, né? Então, assim, esteja preparado, né? Vai chover. E esse texto é interessante, que Jesus ele começa a falar de Jonas. Semana passada, inclusive, foi muito legal. Eu vi ali as crianças fazendo peixinho lá, né? Tinha só menino, né, José? Tinha os meninos menores, os meninos lá. E eles estavam lá falando sobre Jonas. Jonas é muito conhecido essa história. Só que as pessoas também duvidam bastante de Jonas, não é verdade? Todo mundo pergunta a verdade, se está aqui um peixe. Ninguém acredita. A pessoa fala, tia, fala a verdade. Tipo, se você engolir, você vai ficar sem ar, você vai morrer, ninguém fica bem. É um sinal que exige fé. E Jesus fala para eles, quando eles falam, Jesus, faz uma mágica aí, né? Tipo, tira um coelho da cartola pra gente. Olha os caras, né, meu? Os caras chegam para Jesus ô Jesus, faz alguma coisa aí, né? Faz alguém ressuscitar, né? Faz alguma coisa. Sem milagre fica chato. Faz uma coisa para animar, gente. Jesus estava virando meio que, né? Essa expectativa das pessoas de fazer um milagre. Jesus fala, cara, eu não vou fazer isso para vocês. O sinal já está lá, é Jonas. Você não acredita, né? Mas foi dado. Esse sinal. A fé é uma questão interessante, né? E algumas coisas são irrefutáveis, né? Pela palavra de Deus, mas não pelos seres humanos, concorda? Se você contar essa história de Jonas, as pessoas vão perguntar se é verdade mesmo. Ela é tão verdadeira, principalmente quando Jesus fala isso, concorda? Porque Jesus fala assim, olha, o sinal de então Jonas realmente foi engolido por um peixe e depois foi montado numa praia, porque Jesus falou isso. E Jesus geralmente ele não vai contar a história da carochinha. Então Jesus falou assim, olha, isso está na Bíblia justamente para confundir as pessoas, certo? Tipo assim, ele fala, esse sinal já foi dado, você não acredita, por quê? Você vai acreditar só porque eu fiz uma mágica aqui? Na verdade uma palavra profética que Jesus está falando e lançando ali para aqueles homens, porque ele fala que da mesma forma como Jonas ficou ali, o filho do homem vai ficar 3 dias. Então Jesus falou assim, eu vou morrer, eu vou ficar no coração da terra 3 dias, igualzinho. E daí? 500 pessoas viram Jesus vivo, e até hoje chega até nós, mas você acredita que, claro, né? Tem gente que não crê que Jesus ressuscitou. Tem muita gente que acha que Jesus é apenas um profeta, uma pessoa legal. Tiveram outros, mas eu digo assim, nós temos um duplo problema, porque nós somos uma geração duplamente incrédula. A gente não acredita nem na história de Jonas, nem na história de Jesus. Jesus fala, você quer um sinal? Hoje ele falaria, eu já dei o de Jonas e dei o meu. Eu fiquei 3 dias. Você acredita? Porque tem gente que não acredita que Jesus estou. Tem gente que não está preparado para isso, não está nem aí. Acha que isso foi mais uma história. A gente chama isso do que as pessoas chamam de Jesus histórico. Entendeu? É o Jesus que influenciou, mas não é o fim de tudo. Jesus que influenciou, mas ele não é o Messias. É um Jesus que o ensino dele foi longe. E toda essa situação mudou. E a própria Bíblia é assim um aviso. Olha, agora a Bíblia se tornou um aviso. Stephanie, para que serve o semáforo intermitente? Para avisar que não está funcionando, que você precisa prestar atenção. Tem que prestar atenção, certo? Todo mundo fica mais. Você fica preocupado, mas você está andando no seu carro, vê o sinal intermitente, não é amarelo, intermitente você dá uma parada. Jesus ele é a luz do mundo, mas a gente pode entender que Jesus é uma luz intermitente. Ele está assim, só que as pessoas estão indo. Elas estão atravessando o semáforo, entendeu? E você não para. Você não dá uma olhadinha, você olha para a esquerda, atenção, sabe, tem uma coisa chegando. Essa ideia do verão, do inverno, é interessante, porque é a única estação que você tem que se preparar, concorda? Qual que é o maior exemplo de preparação que a gente conhece desde criança de inverno? A história. O que mais as pessoas falam sobre se prepara para o inverno igual a formiga. Essa é a história mais conhecida, não é? A formiga é interessantíssima. A formiga, elas são incríveis, elas vão guardando. Se você prestar atenção, sua casa deve estar com mais formiga agora nesse período de outono. Nós somos no frio, não você vê formiga. Isso, mas você já viu agora. Mas agora no outono, se você marcar a touca, tem formiga na sua casa. Por quê? Porque elas estão desesperadas para guardar alimento para o inverno. Essa estação vai chegar e elas já sabem. É instinto.
Elas têm praticamente no subterrâneo, né, várias prateleiras que elas vão guardando. Elas vão guardando. E criam câmaras especiais. Elas chegam até ser potes vivos. Eu não sabia disso. É um almoxarifado muito Basicamente o que a Josi faz ali, já fica tudo organizado comida, né? E elas têm tanto medo que elas guardam nelas mesmas. Elas viram potes vivos. Quando a comida acaba, ainda tem coisa que ela perde. Tinha um desenho muito legal, que era os Globetrotters, que era um desenho bem antigo. Tinha um que era cabeludão, assim, ia tirar as coisas do cabelo, assim. Às vezes ele tinha uma bicicleta no cabelo dele. Você lembra disso? Era horrível, cara. Ele tem um cabelão. Então ele tirava as coisas do cabelo, assim, era muito engraçado. E a formiga ela é assim, ela vai tirando comida dela, assim, tô com fome. Eu falo, não, mãe, tô com fome. Pega o tal. Elas são potes vivos. Por quê? Porque teremos meses que não dá para a formiga sair de casa. Claro que aqui no Brasil a formiga tem mais liberdade, mas pensa na neve, como é que ela vai vencer? Né? Você concorda que ela vai ter que sair da porta e ainda vencer uma camada de neve e a formiga morre? Então ela não sai do formigueiro. Várias pessoas se preparam para isso, né? E assim como a gente faz no sentido mais amplo, né? Também a gente tem a nossa vida. O que a gente está guardando? Eu peço para Deus me ensinar a guardar mais. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa área. É importante, né, você se precaver para o futuro, não é verdade? A gente às vezes vai indo. Isso é muito complicado. E a formiga nos ensina isso. E a Bíblia nos ensina como um sinal intermitente. Cuidado. O tempo passa. As estações passam. E você está se preparando? É constante isso, né? Eu acho que tem tudo a ver com precaução. Precaução está ligado com a questão aí da própria Bíblia, né? Então, se a gente contempla a graça de Deus ali, para aqueles discípulos ali, ele fala algo interessante, né? Ele avisa, olha, arrependa-se de conta tempo. Ele está falando assim, olha, gente, eu não vou te dar sinal, você já pode se arrepender. Você tem provas suficientes da sua vida na Bíblia que você precisa se arrepender. E está ligado, a preparação está ligado com antecipação, beleza? Preparação está ligado com quanto mais você se preparar, mais você vai antecipar o problema. Isso é muito importante na nossa vida, estar muito ligado nisso, né? Jonas, essa história, e é interessante que ele fala da Rainha do Sul. Você viu nesse texto? Parece que não tem nada a ver. Ele fala assim, de Jonas teve de falar, mas a Rainha do Sul veio falar para Salomão. E é interessante essa passagem, porque a Bíblia toda está repleta de testemunhas. Então ele fala assim, olha, Jonas aconteceu isso, e os ninivitas vão ser testemunhas disso. Por quê? Porque Jonas foi, pregou e eles se arrependeram, amém? Olha só, então a Bíblia, lá em Hebreus está dizendo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Todos nós estamos cercados por testemunhas. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, e lá no juízo final, tem testemunha disso. Você não vai ter como se justificar. Se prepara, porque tem testemunhas. Aí ela fala assim, a rainha de Sabá, ela saiu da Etiópia, é mais ou menos 3.000 quilômetros que essa rainha saiu, ou a rainha de Sheba. Ela saiu da Etiópia, por quê? Ela era uma rainha sábia, lá na Etiópia. E ela ouviu falar de Salomão. E ela falou, quer saber? Eu vou ver o que é isso, que sabedoria é essa? E ela foi lá ver Salomão, está lá em Crônicas, está narrado isso, a rainha de Sabá vai lá. E a tradição judaica faz que ela faz alguns questionamentos, né, interessantes sobre temas, por exemplo, ela foi conversar com ele sobre justiça e ética. Salomão, eu sou inteligente, né, eu sou uma rainha, mas eu vejo que pela sua possibilidade, pelo que você está fazendo, que Deus está com você. Sabe, a rainha de Sabá, ela foi atrás. Ela queria saber como eu quero ser mais justa. Alguns rabinos falam que ela perguntou sobre coisas misteriosas, questionamentos sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus? Ela veio perguntar para ele naqueles dias ali, né? E curiosidade, sabe, as pessoas elas estão precisando saber mais de Deus, e nós precisamos aproveitar essa curiosidade e fazê-las ter esse alerta para se prepararem para viverem, né, essa vida eterna com Deus. Neste terceiro estudo aí que a gente está fazendo da série, você viu que aqui tem o padrão da neve, né? Eu coloquei de propósito aqui, né? Que é aquele padrão que vai se ramificando no carro, né? Quando congela. E tem tudo a ver com essa questão também do cuidado do semáforo intermitente,
dessas questões, porque nós somos pessoas distraídas. Amém? O que é distração? É entretenimento? O que as pessoas queriam de Jesus? A salvação ou o entretenimento? Pela pergunta das pessoas aqui. Eu não queria chegar a Jesus, faz um milagre aí. Entretenimento, né? Eles estão querendo entretenimento. E a igreja tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ser também essa fonte de entretenimento para as pessoas. Você entende? Porque as pessoas querem isso, eles fazem um milagre aí. Tem um efeito especial? Tem alguma coisa legal para ser feita aí? Né? A gente sempre mexeu com isso, né, Lucas? Sempre muito efeito especial. E Jesus saindo, sei lá onde, todo abrindo. A gente é cheio dos efeitos especiais, porque as pessoas gostam disso. Né? Mas a Bíblia não tem nenhum efeito especial, gente. É fé. É o sinal de Jonas. É o sinal de Jesus. Olha só. Você está alerta aos sinais? Nós estamos alerta a esses sinais. Jesus não é só a luz do mundo. Ele é o farol intermitente do mundo. Beleza? Sabe, ó. O inverno está chegando. É o intercâmbio. A coisa está... Né, o reino do norte está chegando. Cuidado isso aí. Se você for submeter essa verdade à nossa geração, você não vai, não foi o que a gente disse, a gente vai ver dupla incredulidade. A pessoa vai duvidar que Jonas estava no peixe 3 dias e vai duvidar também que Jesus ressuscitou. Nós temos um trabalho bem mais difícil, convencer uma geração duplamente incrédula. Esse é o nosso grande desafio. Eu espero que a gente tenha essa nossa capacidade. Eu vou dizer para você, em nossa geração a fé espiritual é banalizada em sua essência, entendeu? A fé, cara. Mas você já viu que a ciência avança pela fé? Tira a fé da ciência, essa pessoa não acredita. Olha, Einstein falando umas coisas que hoje eles estão provando, né? Várias coisas. Olha como a fé move a ciência, as pessoas, né, vão descobrindo. Olha a inteligência artificial. Por que você faz uma pergunta e você sabe que ela vai responder? Você entende? Você já está habituado com isso. A fé no sentido da ciência, ela é aceita. Mas no sentido da sua essência, ninguém quer saber de fé. Deus é ridículo crer, mas crer na inteligência artificial é fácil. E se tem uma coisa mais próxima de Deus que uma inteligência artificial, você conversa com ela e te responde: bom dia, chat GPT. Você pode fazer isso para mim? Não é? Parece coerente, né? Mas você está conversando como se alguém conversa com Deus. Bom dia, Espírito Santo. Vem me guiar. Por que a gente acredita mais, Stephanie, na inteligência artificial do que em Deus? Isso é quase a mesma coisa. Não é, porque depois da tecla vem a resposta. Entendeu? A gente tecla, vem uma resposta. Só se tiver sem conexão, vai ficar lá. Mas você acredita, porque vem a resposta. Se não viesse a resposta, você já ia começar a duvidar. Ah, ela não sabe. Não é tão inteligente assim. E o problema é quando você ora para Deus, às vezes Deus fica em silêncio. Aí as pessoas duvidam. Será que Deus está agindo mesmo? Porque seria muito bom a gente ter Deus, esse Deus que aqueles homens teriam. Ô Deus, responde aí. Deus, podia resolver? E o Pix? Podia mudar? Como é que eu faço? Você pergunta lá, bem que você vai instalar o chat GPT, está escrito assim: como posso fazer para ficar milionário? Tá, pergunta. Aí ele fala: ó, para você ficar milionário, faça ele. Tem um monte de conselhos. Né? E a gente se atrai, se atina a fazer esses conselhos e não ouve a voz de Deus. Deus está perto daqueles que o envolvem no Espírito em verdade, amém? Ele é uma inteligência espiritual. Essas lições do inverno trazem algumas coisas bem importantes. Primeiro, algo mais prático, né? Indo para o final. Planejamento é muito importante, amém, gente? Prático, né? Coisa prática. Não é importante na sua vida planejamento? Se está faltando, melhore. Sabe? Ainda que alguns entre nós tenham alcançado a estabilidade, graças a Deus, né? Sempre tem alguém que tem. Mas pense 2 ou 3 anos para frente. Beleza? O inverno está chegando. Às vezes daqui a 2 anos. A gente precisa melhorar isso. A gente é muito imediatista, concorda? Então o planejamento é muito importante. Você faz isso na sua casa? Senta um pouquinho, vamos planejar. Precisa fazer mais. Não é fácil fazer isso. A gente vai levando, né? Planejamento, ninguém gosta de fazer planejamento. Mas como a gente faz planejamento,
a gente esquece uma coisa muito importante, porque isso aí que eles falou, para a aula, para coisa, a gente tem que submeter os nossos planos a Deus. Não adianta nada se fazer planejamento e não submeter eles a Deus, porque senão seria só autoajuda, só faz planejamento, você vai se dar bem. Inteligência artificial. O que Deus nos ensina é: faça planejamento e submeta seus planos a Deus. Amém, gente? Ó Deus, esse é o nosso plano, mas essa é a tua vontade? Aí que é difícil. Planejar, porque você é uma pessoa organizada, né? Então você gosta de planejar. Mas submeter os seus planos a Deus, essa é a diferença, né? Outra coisa é honrar nossa palavra, sabia? Muito importante. Honrar nossa palavra. Se a gente quer conquistar a confiança das pessoas, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Jesus falou assim: olha, é importante que o Filho de Deus morra. Ele honrou a palavra dele até o fim. Se Jesus tivesse vazado da cruz, a gente não estaria aqui hoje celebrando a Jesus. Jesus honrou até o fim. Ele foi, sabe? A gente precisa ser coerente nos nossos relacionamentos, mesmo que as pessoas não gostem. Seja coerente. Sabe por quê? Porque Jesus foi coerente. Ele nunca deixou a pessoa falar uma coisa e ele falou: olha, não arreda Satanás. Estou falando para você. Eu vim aqui para morrer no seu nome. Amém? E nós judiamos muito das pessoas quando a gente não cumpre o que a gente promete. Esse talvez seja o pior problema nosso. E eu sempre coloco para mim, tá? Eu quero cada vez mais honrar mais com a minha palavra. Isso é muito importante, sabe? É isso que vai fazer a gente ter sinergia, sabe? Prosperar. É você combinar uma coisa aí, cumprir. Parece difícil, né? Mas não é não. Seja persistente e pense fora da caixa. No Game of Thrones tinha os Targaryens, que era o pessoal dos dragões. Eu gosto deles porque eles sempre são persistentes, até conseguir o que eles querem, que é, no caso, sentar no trono de aço. Então eles fazem, só que tem um problema do mundo, né? Que eles não têm ética para isso, entendeu? Esse é o problema. As pessoas que são persistentes e querem chegar ao objetivo, mas elas não têm ética, então dá para vale tudo. Não é isso que a gente vê na sociedade? Vale tudo, né? As pessoas vão passando em cima da ética, né? E a gente precisa tomar cuidado. A gente tem que pensar fora da caixa, mas a gente não pode abrir mão da ética, porque Jesus ele nos ensinou isso. Sabe, é ser criativo, persistente, mas não abrir mão de sermos misericordiosos e justos. Jesus fez essa diferença, entende? Ele sempre foi misericordioso e justo. Se a gente se esforçar com isso, a gente vai conectar muitas pessoas, a gente vai chegar lá. Você vai conquistar. Amém, gente? Anda a conquista, você vai conquistar. Quarto, informação. É muito importante a gente buscar sempre informação. O problema é que essa geração aí tem tanta informação que não sabe o que fazer com ela. Esse é o grande problema. Muita informação também é um problema, então a gente precisa trabalhar isso aí. Mas nós não podemos ficar sem nos informarmos mais. Não deixe de ver como as coisas estão, sabe? Nos jornais, no momento. Estar perto de Jesus, mas também estar perto do que está acontecendo, os olhos ali, os sinais. Esteja atento aos sinais. Porque muitas coisas vão acontecer, não é na igreja, vão acontecer no mundo. Amém, gente? Sabe, as coisas vão acontecer lá fora, você precisa saber. Então fique atento. Sabe, é um dilema da nossa geração esse, mas se a gente perceber as entrelinhas, nós vamos ter vitória. Amém? Nosso desafio como cristãos é entrelinhas. Jesus, tudo que ele falava estava nas entrelinhas. Ele ensinava por parábolas. Ele não conseguia fazer uma coisa tipo assim, é isso. Não. Ó, tinha um cara, tinha um filho, aí filho. Ele sempre fazia uma parábola. E muitas pessoas viravam umas para as outras e falavam o quê? Você entendeu? Não entendi nada. Às vezes o discípulo falava, Jesus. Tinha outro desenho também, que era a turma que era patote, uma botoquinha. O cara falava tudo errado. Aí ela dizia, o que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Repete aí. Eu não entendi. Eu não entendi o que ele dizia. Era tudo enrolado, já viu isso? Às vezes a gente não entende, então a informação precisa de Deus para isso. E o mais importante, creio eu, não desista, não persista. Eu já contei essa história aqui, que é do Kabuto. É muito legal, eu não esqueço dessa figura, que é uma lenda japonesa, né, que é do samurai.
O samurai, toda a ornamentação dele, todo mundo tem essa corda, chama kabuto. É muito importante isso na lição do samurai. Ele vence uma batalha enquanto o brasileiro vai tomar uma cervejinha, vai comemorar, esse de aumento, vou comemorar, esse é a gente, né? Poxa, esse de aumento, vou fazer alguma coisa. A gente é muito assim. O japonês não, o samurai não, ele termina, ganhou, ele pega e aperta o kabuto, ele pega essa corda aqui e que fica frouxa, ele deixa ela mais tensa. Por quê? Porque nessa sabedoria, ele diz que só que você ganhou essa batalha não quer dizer que você ganhou a guerra. Fica ligado, sabe? Às vezes você conseguiu uma vitória, mas cuidado. Logo depois da vitória, às vezes você pisa na bola e tem um prejuízo que tem. E Jesus, ele estava ali firme com o kabuto dele, né? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não é maravilhoso saber disso? Você serve um Deus que venceu a morte? Ele foi fiel até o fim. Só que estava ali. Pronto. Tanto é que a Maria já foi dar uns abraços, né? Porque era assim, né? Viu Jesus, quando ela achou que era o jardineiro, quando era Jesus, ela já. Calma. Vai avisar o pessoal aí, não é assim também, né? Você vai saber o que vai acontecer se você dançar. Tem uma explosão ali. Mas eu falei assim, Maria, né? Não me toca ainda não, que ainda tem que, né? Dá um tempo aí, né? Eu sou o mesmo, eu estou aqui firme, né? Não é que eu hesitei, que agora vamos lá, né? Então acho que essa é a lição dessa preparação que o inverno